Bem-vinda! Nessa live vai ser uma sequência de 2 lives. Então a gente vai falar dos alvos para você ativar o seu metabolismo, para eliminar com mais facilidade a gordura corporal aí que tá te incomodando, seja para um emagrecimento ou para uma definição corporal. Você já tem um percentual mais baixo, mas gostaria de ter uma musculatura mais evidente. E na segunda live nós vamos focar na hipertrofia, no ganho de massa muscular. Porque independente se você está buscando emagrecimento ou a definição corporal, a hipertrofia vai ser extremamente importante nesse processo. Então vamos começar? Vou colocar aqui o tema da live. Como eliminar a gordura? Eliminar a gordura corporal mais rapidamente. Rápido. Isso. Opa. Aqui, fixar. Pronto. Agora a gente começa. Se você está assistindo aqui essa live na reprise, deixa aqui para mim também a sua dúvida, o seu comentário, o que você gostou dessa live, o que foi de novo para você, o que você não sabia. Vamos tirar aí proveito desse conteúdo e também fazer um bate-papo que eu vou ler todos os comentários depois. Então vamos lá. Quando a gente está pensando tanto na definição corporal, emagrecimento e hipertrofia, existem alvos importantes que você precisa começar a ter esse olhar para que a sua vida seja mais fácil, para que os resultados venham com mais facilidade. Quando a gente quer focar na perda da gordura, eliminação da gordura, para que o seu metabolismo realmente seja mais ativo e você vê diferenças na balança rapidamente, você precisa cuidar. Primeiro, o que a gente chama de biogênese mitocondrial. Segundo, no metabolismo dessa gordura no seu corpo. E terceiro, nos índices de fome e saciedade, para que você não caia aí nos gatilhos de exagerar no consumo alimentar. Quando a gente está pensando, por outro lado, no foco em hipertrofia, nós precisamos colocar como alvos sono, como ritmo circadiano, a inflamação e potencializar a resposta anabólica do seu corpo. Então, como início, vamos começar hoje no foco para o emagrecimento, para definição corporal e para que você tenha aí um metabolismo mais eficiente, tá? Na queima de gordura. O que é a biogênese mitocondrial? Bem-vinda, quem tá chegando. Vamos começar a falar agora para ativar essa queima aí de gordura no seu corpo. Quando você precisa ter um emagrecimento mais efetivo, quando você quer queimar a gordura, né, o português mais claro, mais rápido, quando você deseja que toda vez que você estiver indo num treino, fazendo um exercício, que as respostas venham mais rapidamente, você precisa cuidar da sua mitocôndria. Mas existem alguns caminhos antes que você precisa cuidar. Por exemplo, mulher, você precisa fazer exercício físico. E você precisa conciliar um exercício aeróbico com de força à hipertrofia. Mesmo que você hoje foque no emagrecimento, é extremamente importante que você concilie os dois tipos de treino. Quando você faz, esse é o primeiro passo, é o passo básico, é conciliar um emagrecimento com a tua rotina, um treino bem feito. Um treino bem estruturado. Você precisa procurar um profissional aí de educação física. Por que os dois exercícios? O primeiro, um treinamento de força, ele vai ativar o que a gente chama da lipólise. Ou seja, vai tirar a gordura que está estocada no seu tecido gorduroso e jogar para a corrente sanguínea, para ser utilizado como fonte de energia. O exercício de força também, a musculação, vai fazer com que você produza mais o que a gente chama de UCPs, que são as usinas de energia, de produção de energia do seu corpo, que são as mitocôndrias.
E ele também vai ativar uma via que a gente chama de AMPK. A AMPK, por uma cascata que você tem, essa cascata, ela favorece o seu emagrecimento. Então, exercício de força, a musculação, é um excelente exercício para você colocar se você quer emagrecer. Quando a gente está pensando, por outro lado, no exercício aeróbico, o exercício aeróbico, no nosso processo aí de queima de gordura, ele vai ser por uma ativação maior também das suas usinas energéticas, que estão, as UCPs, que estão lá dentro da mitocôndria. E ela também faz uma ativação dessa reação da AMPK, que é um sinalizador para você começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Mas a grande diferença desses dois exercícios é que quando você faz o exercício aeróbico, a ação dele no seu corpo é só no momento que você está fazendo. Já um exercício de força, você tem respostas a ele em 24, 48 e até 72 horas o seu corpo, o seu metabolismo está mais ativado. Então, você precisa colocar aí o treinamento de força na sua rotina. Ellen, mas quanto seria uma frequência melhor de exercício? É todos os dias, todos os dias. Eu só faço musculação 2 vezes na semana, é pouco. Não vai dar um estímulo suficiente que você deseja para um emagrecimento, uma queima de gordura mais rápida. Agora, se você quer bem longo, que seja aí mais de 6 meses, ok. Mas entenda que o nível de esforço seu na academia vai ser proporcional a esse resultado. A gente vai falar das estratégias alimentares, mas elas só vão potencializar ainda mais os teus resultados se você estiver fazendo um treinamento. Principalmente se você já passou de 35 anos, como você já viu em outras lives aqui. Não tem mais escolha, você precisa fazer. Então, todos os dias você precisa fazer um estímulo de exercício físico. E aí você veja na tua academia, veja com o teu personal o que é melhor para você. Você vai variando os grupamentos musculares e os estímulos, mas faça todos os dias. Qual é o melhor horário para fazer o exercício físico? Para ativar aí o teu metabolismo? Melhor horário é o que você consegue fazer. Mas, isso aí é meio clichê, né? Mas vamos falar assim, racionalmente, metabolicamente, o melhor horário para você fazer exercício físico é no período da manhã. Mas, se a tua rotina não permite você fazer, faça 10 minutos. Assim que você vai fazer o seguinte, você vai acordar, você vai tomar um shot anti-inflamatório, que você já entendeu quais são aqui, eu vou falar algumas opções aqui, e vai fazer 10 a 15 minutos. Ou você faz um polichinelo, você faz um agachamento, pula corda. Por quê? Nesse estímulo, em jejum e de manhã, vai ativar vias no seu corpo para que ao longo do dia inteiro o seu metabolismo seja mais ativado. E eu falo para vocês por experiência nas minhas clientes e experiência em mim mesma. Antes da pandemia eu sempre treinava à noite, porque era o horário que eu tinha. Mas os meus resultados começaram a vir de uma maneira muito mais rápida durante a pandemia, treinando de manhã em casa, com exercícios com peso corporal, treinamentos mais intensos. Então faça de manhã, ali 15 minutos, aí você pode colocar, por exemplo, a coenzima Q10, que é um suplemento bem importante para você ativar as suas mitocôndrias, esses forninhos, e ter aí mais resultados de uma maneira mais rápida. Bem-vinda, Rejane, Reane, Genise. Se vocês vão deixando aqui a dúvida que vocês têm quando vocês estão pensando em ativar esse seu metabolismo, o que você já tentou, o que não deu certo, ou o que você acha que não deu certo, para que você possa aí realmente extrair o melhor e sair daqui com coisas para você já colocar na tua rotina. E vão deixando também aí o seu coraçãozinho se esse conteúdo está fazendo sentido para você, porque assim o Instagram vai comunicando e vai aí ativando e ajudando outras pessoas.
Então a gente falou do exercício, ok? Página virada, não falamos mais de exercício. Você entendeu que isso você vai ter que encaixar. Mas, imagina, o exercício é 1 hora no seu dia, 2 horas no seu dia. A tua alimentação é o dia inteiro, né? A tua alimentação, você precisa ter cuidado ao longo do dia inteiro. E é aí que as mulheres negligenciam, porque acham que é só fazer esteira, que é só fazer academia e não cuida da alimentação. O que acontece é que se você é uma pessoa sedentária, 1 mês, 2 meses, até você tem o resultado, mas depois o seu corpo estaciona. Porque era um estímulo que você não fazia e você começou a fazer. Aí vem você ter uma alimentação estratégica. Sem isso, você não tem resultado. Você vai passar 1 ano na academia, 2 anos na academia, sem ter resultado. E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão assim. Então, aqui é para você entender o que você precisa fazer para ter resultados efetivos. Então, como eu disse, a gente precisa ativar a sua biogênese mitocondrial. É um nome difícil, mas é um nome que você sempre vai... Quem já me acompanha aqui há muito tempo já sabe que eu sempre estou falando disso. Você precisa ter mais mitocôndrias no seu corpo. Você precisa... Por que das mitocôndrias? Aí vem a chave. Você tem muita gordura branca no seu corpo. É a gordura que está aqui subcutânea, que a gente fala, embaixo da pele. Quando está em excesso, você vê ela mais, vai acumulando na barriga, nas coxas, nas pernas, nos braços. Essa gordura é uma gordura que não é ativa e ela é uma gordura inflamatória. Quanto mais você tem, mais você é inflamada. Você precisa começar a ativar o teu metabolismo para pegar essa gordura branca e transformar ela numa gordura bege. A gordura bege é a gordura do neném. Que bebezinhos, como que o bebê, ele naturalmente regula a temperatura corporal dele? Por meio da gordura marrom. Antes se falava que nós não tínhamos mais a gordura marrom, mas nós temos. E hoje, por meio de uma alimentação eficiente, estratégias que eu vou começar aqui a pontuar para você, você consegue pegar essa gordura branca, parte da sua gordura branca, utilizar como fonte de energia, queima energia para você realmente aí ter mais disposição para a sua vida, e parte da sua gordura branca, você transformar ela em gordura marrom, porque nós precisamos de gordura para a nossa produção hormonal, para a regulação corporal. Então, são 2 processos que você precisa entender. O que eu preciso colocar na minha rotina para ativar lipólise, que é a queima de gordura? E o que eu preciso para fazer um processo de escurecimento dessa gordura branca? São 2 processos que você precisa começar a pensar se você quer ter um corpo mais enxuto, mais esbelto e não ficar oscilando entre peso. Opa, aqui, bem-vindo, todo mundo tá chegando. Então vamos lá. Quem já ouviu falar de um caso de uma pessoa que ficou tomando um monte de chá e depois teve complicações e faleceu, né? E aí as pessoas falaram que chá não fazia bem, que chá fazia mal. E o que acontece? Muitos do que a gente vai falar aqui, ele vai ativar o que a gente chama lipólise. Lipólise eu pego a gordura que está estocada, jogo para a corrente sanguínea, para ser utilizada como fonte de energia. Mas, se eu não tenho mitocôndrias, se eu sou uma pessoa sedentária, se eu passo o dia sentada, você não faz realmente a utilização dessa gordura, que é o que a gente chama de beta-oxidação. E aí o que você faz? Você volta com essa gordura de novo para o seu tecido gorduroso. Aquelas massagens modeladoras que a mulher gosta de fazer, faz justamente isso. Faz uma massagem, tira a gordura para a corrente sanguínea, mas se você não tem um metabolismo eficiente, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa inflamada, você sobrecarrega o seu fígado e pega essa gordura e volta para ser estocada novamente. Aí pode ser no mesmo lugar ou ser redistribuída em lugares diferentes. Tá bom, Ellen, eu entendi. Agora, como eu faço para ativar? O que eu preciso fazer? Primeiro passo, ativar a lipólise. O que eu preciso fazer para começar a ativar a minha, realmente utilizar a minha gordura, tirar ela da onde ela está estocada
e colocar ela como para a corrente sanguínea, para ser utilizada como fonte de energia quando eu estiver aí fazendo meus exercícios, quando eu estiver no dia a dia, e não ficar dependente só do que eu preciso comer toda hora para ter energia. Então vamos lá. Bem-vinda, Adriana. Deixa eu beber uma água. Marisa. E vamos falando o que vocês já fizeram para ativar, ou já tomaram, o que vocês já escutaram aí como suplementos ou estratégias para eliminar mais rápido a gordura. Eu pontuei várias coisas aqui. Por quê? Porque senão a gente vai extrapolar aí o nosso horário da live. Tem muita coisa que poderia ser feito, mas eu juntei aqui algumas coisinhas bem pontuais. Primeira coisa, exercício. Segundo, parar de comer alimentos muito industrializados e principalmente que tenha frutose. Não é a frutose das frutas, tá? É a frutose que foi separada e foi introduzida nos alimentos industrializados. Então, quando você olhar uma embalagem, você vai pegar lá a sua embalagem, você vai olhar. Deixa eu ver se tem a frutose aqui. A frutose, ela é um componente que desregula os seus hormônios de fome e saciedade. E também ela tem um potencial inflamatório. Se ela tem um potencial inflamatório, ela desgasta a sua mitocôndria e você fica com o metabolismo mais lento, tá? Basicamente, funciona dessa maneira. Bem-vindo, André, chegou agora. Então, vamos lá. Eu quero ter mais mitocôndrias, eu quero ser uma pessoa que desempenha minhas funções todos os dias bem. As estratégias que eu vou falar agora de suplementação, entenda que ela tem que vir como um plus quando você já alinhou o que eu falei anteriormente, tá? São aqui estratégias que vão corrigir o que a gente chama a nível genético e epigenético, ou seja, fazer ajustes finos no seu corpo, caso a sua genética não seja muito favorável ou caso o seu ambiente, os fatores que você é exposta, o tipo de alimentação que você se expôs ao longo da tua vida, precisa ajustar para que o seu metabolismo seja mais eficiente, você produza mais mitocôndrias e você faça esse processo do escurecimento. Sempre lembre disso, eu preciso focar em escurecimento do meu tecido gorduroso. Só assim você vai ter uma quantidade de gordura boa que favorece a tua produção hormonal e você também tem mais energia para a sua vida. Então, primeiro, berberina. A berberina já foi, até eu fiz um reel sobre ela. Ela foi considerada aí como se fosse um Ozempic natural, porque ela tem um potencial muito grande anti-inflamatório, ela tem um potencial de reduzir os seus níveis de insulina e também propiciar com isso uma ativação das suas mitocôndrias. Então a berberina é uma boa estratégia para você colocar, principalmente se você está na pré-diabetes. Pessoas com pré-diabetes, elas têm aí um metabolismo energético deficiente e por isso você fica mais refém de ficar comendo toda hora e estressando mais o seu organismo. Segundo, extrato de canela. A canela é extremamente interessante e comprovada que ela faz esse processo de escurecimento da sua gordura branca para uma gordura marrom, sendo aí transformando uma gordura bege. Com isso você é uma gordura que queima gordura, é uma gordura que facilita você emagrecer. Então todos esses suplementos e aqui estratégias é para facilitar o seu metabolismo. Você precisa pensar um pouco mais fora da caixa, não é só reduzir calorias, mas sim também ativar esse metabolismo internamente. Segundo, você precisa colocar agentes antioxidantes. Tem dois que eu gosto muito, o NAC, como N-acetilcisteína, ou o ácido alfa-lipólico. São duas estratégias potentes antioxidantes que favorecem aí a tua produção de mitocôndrias, favorecendo você ter mais energia no seu dia a dia. Outro, chá verde. Você poderia fazer o chá verde em cápsula, mas por que não tomar o chá verde? Já falei do chá verde, os benefícios dele, todos os dias ele traz benefícios para a saúde da mulher. Hoje é mais
benefício, que seria você ativar a produção das suas mitocôndrias e fazer esse processo de escurecimento da sua gordura branca. Outra estratégia, quercetina. Mas se você consumisse mais alimentos naturais, a quercetina naturalmente, por exemplo, está na maçã. Então a quercetina, se você também já está aí num processo mais inflamatório, você pode também utilizar ele como fonte de um suplemento. Ômega 3. Ômega 3 é extremamente interessante também pelo potencial dele de ativar mecanismos para ganho de massa muscular e ativar a sua produção energética. Então, utilize o ômega 3. A maioria das pessoas tem algum nível, tá? Não posso falar todas, mas existe um nível aí de desregulação da sua metilação. São processos aí bem complicados que eu não vou me estender aqui, porque são técnicos, mas que entenda que sem ele você não produz os seus hormônios adequadamente, você não produz mitocôndrias eficientemente e nem elas funcionam de maneira eficiente. Por isso seria interessante a suplementação de metilfolato, tá? Pelo menos aí 400 mg seria uma dose, vamos colocar assim, uma dose que não vai trazer nenhuma complicação para ninguém. Não é uma dose baixa e também não é uma dose alta. Então faça a suplementação. Caso você já tenha feito um teste genético ou você já sabe que tem problemas de metilação, você deveria tomar doses maiores, mas isso somente com orientação profissional, tá? E por fim, mas não menos importante, o magnésio. Assim como as vitaminas do complexo B, o magnésio, ele tem uma ação muito importante no processo de lipólise, de queima de gordura e de beta-oxidação também. Então, tanto você ter mais energia, produzir mais calor, quanto você também utilizar a gordura como fonte de energia, que são duas estratégias diferentes, tá? Num processo que você quer potencializar o seu emagrecimento, então você tem que pensar nesses caminhos que eu falei aqui. Eu tenho que colocar coisas que vão tirar a gordura da onde está estocada e levar para a corrente sanguínea, lipólise. E eu preciso utilizar a gordura como fonte de energia realmente, senão ela volta a ser estocada. Nesse processo aqui, o jejum te ajuda bastante, porque imagina, você tá tomando várias coisas para promover a lipólise. Eu quero tirar a gordura, estou fazendo alguns procedimentos até estéticos aí, mas a sua insulina sempre está alta, você sempre está alimentada, o seu corpo vai entender assim, essa gordura que está aqui na corrente sanguínea, eu não estou entendendo o porquê que ela está jogando, eu não estou precisando de energia. Aí ele pega e armazena de novo. Por isso que o jejum é muito interessante nesses processos, para ser associado a isso. Porque você deu estímulo, a gordura saiu da onde ela estava armazenada, foi para a corrente sanguínea, você ficou um tempo em jejum, seu corpo pega essa gordura e utiliza como fonte de energia. Caso contrário, você deposita. E quem está no processo de emagrecimento, além de se preocupar com isso, você tem que se preocupar em não fazer novas células de gordura. Nosso tecido muscular, ele é finito, né? Ele não vai aumentar tanto assim, ele tem uma capacidade e o processo de hipertrofia dele é limitado. Contudo, para a nossa gordura corporal, existe um processo que é quase infinito, ou seja, se eu estou colocando a gordura nesse armário e esse armário encheu, eu produzo novos armários, novas células de gordura. E aí, cada vez você fica com mais dificuldade de emagrecer ou de conseguir uma definição corporal porque você está produzindo novas células de gordura. Então, para bloquear a criação de novas células de gordura, você precisa estimular e comer alguns alimentos importantes, como linhaça, azeite de oliva, castanhas. Aumentar o consumo de proteínas, que é interessante sim, para te dar um estímulo aí, que daqui a pouco a gente vai falar da grelina. Reduzir a ansiedade e estresse. Quantas vezes já falei?
ansiedade e estresse da barriga, porque você começa a criar vias metabólicas para criar mais gordura, não só acumular, mas criar mais depósitos de gordura. Então isso é a gente bloquear o que a gente chama de adipogênese, criação de novos tecidos gordurosos. E é óbvio que se você está num processo aí que quer uma definição muscular, ou se você quer um emagrecimento, você precisa gerenciar os seus hormônios da fome e saciedade. E como você faz isso? Então, como que eu faço esse gerenciamento? O hormônio grelina é o hormônio da fome e a leptina é o hormônio da saciedade. Pessoas que têm percentuais de gordura muito altos começam a ser resistente à leptina. Quem já ouviu falar desse termo? Resistência à leptina. O que isso vai ocasionar na tua vida? Você ter resistência à leptina, você tem mais fome, porque a leptina não vai agir no seu corpo. E aí você vai produzindo, e você acaba tendo também cada vez mais uma resistência à ação dela. A grelina é o hormônio da fome. Como a gente controla a grelina? Primeira estratégia, consumindo quantidade de proteína suficiente. Então, como eu vou saber, Ellen, a quantidade de proteína suficiente? Pelo menos você precisa consumir 1,5 gramas por quilograma de peso, independente se você está acima do peso ou não. Comece com isso, porque a proteína no teu prato, na tua dieta, vai te ajudar a ter saciedade. E com isso, você começa aí a colocar as estratégias de maneira mais eficiente. Você também precisa regular a grelina e a leptina por meio do consumo de fibras. E aí as fibras estão nas leguminosas, estão nas cascas das frutas. E aí por que de consumir fibras? Por quê? Principalmente quando a gente está pensando num processo aí de facilitar o teu emagrecimento. Deixa eu beber uma água e já vai me falando aí se você sabe por que deveria estar consumindo fibras. Não é só pelo volume que ela faz no seu estômago. Quando você está pensando em emagrecimento, muita gente fala assim, enche o prato de salada, come bastante salada. Mas não é só as saladas, é os legumes, é as fibras que vêm da salada ali, mas são as fibras solúveis e insolúveis, porque elas vão agir como pré-bióticos na sua mucosa, no seu intestino. E desmistificando isso, o que vai acontecer? Quando você come alimentos pré-bióticos, dentro do teu intestino há uma formação de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato. O butirato, ele tem uma ação muito importante para produção e regulação de dois hormônios, como o glucagon e também da insulina. Quando o glucagon está alto, você tem uma maior produção de leptina. Você se sente mais saciada. Quando a insulina está alta, você tem aí uma estimulação para comer. O seu corpo entende que você precisa de mais energia. Então, o butirato, produzido por meio da fermentação ali no seu intestino, vai fazer com que você se sinta mais saciada. O butirato também vai melhorar a absorção dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais que você está aí consumindo. Muitas vezes você tem uma alimentação saudável, mas não está realmente absorvendo tudo que você deveria absorver. E por isso você tem um metabolismo ineficiente, um metabolismo lento. E o maior cuidado que você deveria ter em consumir pré-bióticos e produção de butirato é porque ele ajuda no escurecimento do tecido gordo, seu branco, em tecido bege. E isso é o que é o grande plus dele nesse processo aí de ativação dos seus mecanismos para ter um corpo mais enxuto, mais esbelto, com menos gordura branca. A ideia não é só reduzir gordura, mas sim reduzir o percentual de gordura branca e ativar a sua gordura aí bege e marrom para ser mais eficiente. Você fazendo todas essas estratégias que eu falei aqui,
não tem como você naturalmente ativar e o seu metabolismo para você queimar, eliminar a gordura mais facilmente por meio de estratégias simples que você coloca no seu dia a dia. Só que a diferença entre você ver os resultados vai ser aí uma questão rápida, se você fizer. É questão de 2 meses, 3 meses no máximo, você vai já perceber, você vai se sentir mais seca, você vai se sentir mais enxuta, com o tecido muscular mais evidente, se esse é o seu objetivo. E só pra gente finalizar, quais são uns exemplos aí de pré-bióticos que você deveria colocar? Fibras em geral, aveia, alho, maçã, grão de bico, cebola. E você também pode estimular o seu intestino colocando os probióticos vindo de iogurte natural, sem sabor, sem nada, um natural mesmo, kefir, kombucha. E claro que, muito importante, são os shots, porque eles vão ajudar a organizar toda o teu metabolismo, desde a lipólise, desde a beta-oxidação e desde a questão de você não formar novas células de gordura. Espero que você coloque na tua rotina e sinta o poder dos alimentos, desses simples alimentos, para fazer você ser uma mulher aí que está dentro de um peso saudável e ter uma saúde de alto desempenho. Amanhã a gente vai falar sobre hipertrofia. Te espero amanhã. Tchau, tchau.